Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 37. Por que não lhe confessara a minha intenção e não tivera confiança nele? Nunca pensara forçar-me a ser sua amante e, por muito violento que se mostrasse, eu bem sabia que me amava demasiado para me tiranizar. Ter-me-ia dado toda a sua fortuna sem exigir um beijo como paga. De preferência a saber-me abandonada, entre estranhos e indiferente. Eu devia ter sofrido muito mais do que lhe dizia, tinha a certeza. Os meus sofrimentos não se prolongaram por muito tempo, afirmei. Depois, descrevi-lhe como tinha sido recolhida em Moor House e como conseguira o lugar de professora na escola de Morton, a minha súbita riqueza e os laços de família que me prendiam àqueles que, de princípio, estimara como benfeitores. Como é natural, no decurso da conversa, citei muitas vezes o nome do Sr. John Rivers. Fala muito nesse Sr. John. É seu primo? Gosta dele? É um homem virtuoso. Não poderia deixar de gostar dele. Um homem respeitável, já vejo. Com os seus 50 anos, talvez? Engana-se, tem 29. Jeune encore, como dizem os franceses. Então é baixo, feio e indiferente. É assim que concebo os homens virtuosos. Talvez pouco inteligente e instruído. Uma dessas pessoas cuja bondade consiste na ausência de vícios e não nos gestos de virtudes. Não, é inteligente e imensamente culto. E os seus modos? Pretensiosos? Dogmáticos? Parece-me que já me disse qualquer coisa a esse respeito. Pois está enganado. De resto, era preciso ter muito mau gosto para o criticar. Tem maneiras de verdadeiro gentleman. É delicado e atencioso. E o traje? O de um pastor mal arranjado, suponho, com o pescoço enrolado na gravata branca e os sapatos grosseiros. Novo erro. O Sr. John, além de ser bonito de feições, com belos olhos azuis e cabelos louros, sabe se vestir. Ah, diabos o levem, murmurou. Depois, em voz alta, perguntou: O seu primo agrada-lhe, Jane? Adivinhei logo quais os sentimentos do meu interlocutor. O ciúme atormentava-o, mas a ferida era salutar porque o estimulava e o arrancava à melancolia que o esmagava. Por isso, não quis libertá-lo logo do monstro de olhos verdes e respondi afirmativamente. Seria melhor levantar-se, Miss Eyre, foi a sua observação inesperada. O retrato que acaba de esboçar forma perfeito contraste comigo. Depois de ter vivido com um apoio, encontra um vulcano, e um vulcano cego e aleijado, ainda por cima. Por isso, seria melhor deixar-me. Contudo, antes de partir, desejaria que me respondesse a certas perguntas. Estou a seu dispor. Ele deu-lhe o lugar de professora antes de saber que eram primos? Exatamente. E viam-se muitas vezes? Visitava a escola? Todos os dias. E a casa também ia vê-la? De longe em longe. Quanto tempo viveu com eles depois de descoberto o parentesco que os unia? 5 meses. Rivers passava muito tempo na sua casa? Bastante. Enquanto trabalhávamos, ele sentava-se perto da janela a estudar línguas orientais. E você? Comecei a estudar alemão, mas depois pediu-me que aprendesse indostânico e eu acedi. Indostânico? Para quê? Meu primo desejava que o acompanhasse à Índia e pediu-me para casar com ele. Isso é mentira, uma mentira inventada para me arreliar. Afirmo-lhe que não minto. Pediu-me mais de uma vez
e com muito mais insistência do que o Sr. Rochester nunca o fez. Quantas vezes é preciso repetir-lhe que se levante dos meus joelhos, para que teima em ficar quando a mandei embora? Porque me sinto bem. Não, não pode sentir-se bem, Jane. O seu coração pertence a outro. Que grande ilusão a minha, supondo que a minha Jane ainda gostava de mim. Mal podia eu pensar que, enquanto chorava lágrimas ardentes, ela se prendia a outro. Vá, Jane, deixe-me e vá casar com esse Rivers. Para onde hei de ir? Para junto do marido que escolheu. John Rivers não é meu marido nem nunca o será. Ele ama, a seu modo, que não é o seu, Sr. Rochester, uma linda moça chamada Rosamund Oliver, e se me pediu para ser sua mulher, foi por me considerar mais capaz de o auxiliar como missionário do que ela. É bom, uma alma nobre, mas austero e frio como gelo. Não tem indulgência para comigo, nem ternura. A minha mocidade não o atrai e em mim só aprecia as minhas qualidades mentais. E agora, ainda quer que me vá embora? Concluí, conchegando-me ao seu peito. Não está me enganando, Jane? Perguntou sorrindo. Não existe mais nada entre você e o Rivers? Não, mais nada. Não deve ter ciúmes. Quis arreliá-lo um bocadinho, porque me pareceu que a cólera seria preferível à indiferença. Se soubesse a que ponto o amo, sentir-se-ia feliz e orgulhoso. O meu coração pertence-lhe em absoluto, e ainda que o destino nos separasse, nunca pertenceria a outro. Oh, a minha vista perdida, o meu braço mutilado! Exclamou tristemente depois de me beijar. Não valho mais do que um castanheiro de Thornfield que um raio fulminou. Com que direito esta ruína pedirá a Maldre Silva que a cubra com as suas hastes perfumadas? Sr. Rochester, o senhor não é uma ruína nem árvore fulminada. As plantas enroscar-se-ão no seu tronco, quer lhes peça ou não, porque lhe agrada a sua sombra e o apoio da sua força. Neste caso, seremos amigos, Jane? Amigos, sim, concordei hesitante, porque não era bem isso que eu desejava. Mas eu não preciso só de uma amiga, Jane, continuou, como se me adivinhasse o pensamento. Quero uma esposa que me ame. Já o sabia, não é verdade? Agrada-lhe a notícia? Conforme. Não me disse quem era a noiva. Que me aconselhas? Escolha a mulher que o ame acima de tudo. Escolherei aquela a quem amo acima de tudo. Quer ser minha mulher, Jane? Quer casar com um cego, a quem terá de conduzir pela mão, com um aleijado, a quem terá de servir? Aceito de todo o coração. Deus lhe pague, minha Jane. Se alguma vez na minha vida fiz alguma coisa que mereça recompensa, se tive pensamentos puros, ou se procedi conforme a justiça e segundo a vontade de Deus, sinto-me agora bem recompensada, porque ser sua mulher é tudo quanto mais ambiciono no mundo. Ter a felicidade de poder apertar nos braços e beijar aquele que amo, encostar confiadamente a minha cabeça no seu peito, não será a melhor, mas a mais bela recompensa da terra? Se é assim, Jane, casaremos quanto antes. O sol desce no horizonte e o pilot já nos deixou para ir jantar. Não seria melhor regressarmos para casa? Deixe-me ver o seu relógio. Fique com ele, Jane. Para mim, não me serve de nada. Vamos jantar? Não tem vontade de comer? Como se não me ouvisse, repetiu. Casaremos breve, daqui a 3 dias. Os fatos ricos e as joias não valem nada, não acha? Talvez me considere um ateu, Jane, mas engana-se. O meu coração transborda de reconhecimento para com Deus. Ele não vê as coisas como nós. A sua lei é inflexível e justa. Quis macular a minha flor inocente e o Todo-Poderoso roubou-me.
Nessa altura, revoltei-me, amaldiçoei os céus e a terra, e, em vez de me curvar, desafiei-o. Então, a justiça divina castigou-me e os desastres caíram sobre mim. Por pouco que não atravessei o vale da morte, mas vivo humilde para sempre. Não ignora quanto era orgulhoso da minha força. E agora estou cego, e uma criança fraca me venceria. Só há pouco tempo comecei a refletir e reconheci que a minha desgraça fora castigo de Deus. Tive remorsos, arrependi-me e procurei reconciliar-me com o meu Criador. Comecei a rezar, à minha moda, mas com sinceridade e fervor. Há dias, na segunda-feira à noite, recordo-me bem, encontrei-me num estado de espírito estranho, num paroxismo de desespero e sofrimento. Pensei que, se não tinha conseguido encontrá-la, era porque você tinha morrido, e então, antes de me deitar, seriam 11 horas talvez, supliquei a Deus que me levasse também, que me permitisse partir deste mundo para encontrar de novo você. Estava no meu quarto com a janela aberta de par em par, respirando o ar perfumado e fresco da noite e pressentindo o luar pelo halo luminoso e vago que entrevia. Ansiava pela sua presença, minha Jane. Desejava-a com toda a minha alma e com toda a minha carne. Então, perguntei a Deus, num misto de angústia e humildade, se o meu sofrimento não tinha ainda durado bastante para que a paz me fosse concedida. Reconhecia merecer todo o meu tormento, mas não podia sofrer mais e implorava-lhe compaixão. Depois, o alfa e o ômega de todos os meus pensamentos, de todos os meus desejos, resumiram-se no seu nome, que proferi em voz alta. Jane, Jane, Jane. Se alguém me ouvisse, considerar-me-ia louco. Tão grande foi a energia e o apaixonado ardor com que o pronunciei. Disse que foi na segunda-feira à noite? Disse sim, mas isso pouco importa. Ouça o resto e verá como é estranho. Talvez me chame supersticioso, mas posso afirmar-lhe que não é ilusão, que é verdade o que vou contar-lhe. No momento em que gritei, Jane, 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 uma voz, de onde vinha não sei, mas sei de quem era, respondeu, vou já, espera por mim. E segundos depois, a brisa trouxe-me num murmúrio estas palavras, onde estás tu? Não sei se conseguirei transmitir o que senti, tanto mais que, estando Findern enterrado no meio do arvoredo, essas palavras pareciam pronunciadas num ponto alto, porque o eco das montanhas as repetiu. O vento que me fustigou as faces nesses instantes pareceu-me mais cortante e mais frio. Não me seria difícil supor-me num sítio mais agreste e isolado. Encontramo-nos em espírito, Jane. Talvez o seu espírito abandonasse o corpo, que, a essa hora, devia estar mergulhado no sono, e se aproximasse do meu para me confortar, porque essa voz, hei de jurá-lo enquanto viver, era a sua, Jane. O leitor recorda-se de que fora na segunda-feira à noite que eu escutara o apelo misterioso. Ele respondera com as palavras citadas pelo Sr. Rochester. A coincidência afigurou-se-me tão inexplicável que não lhe disse nada, nem lhe revelei o que acontecera comigo. Se o fizesse, iria impressioná-lo escusadamente, perturbar-lhe o espírito ainda propenso à melancolia. Agora já não ficará admirada, prosseguiu Mr. Rochester, com a forma como a acolhi ontem à noite. Depois de tão estranho incidente, tive dificuldade em admitir a sua presença real, e receei que se desvanecesse como se tinha desvanecido a sua voz e o eco da montanha. Agora já não duvido. Tenho-a junto de mim e dou graças a Deus. Obrigou-me a levantar, e levantando-se também, tirou o chapéu, voltou-se para o sol e ficou em êxtase, numa atitude de intenso fervor.
Só as últimas palavras da sua prece me chegaram aos ouvidos. Agradeço a Deus que, na sua misericórdia imensa, se lembrou de mim. E suplico ao meu Criador que me ampare e dê forças para poder, de futuro, levar uma vida mais nobre e mais pura de que levei até hoje. Depois, estendeu-me a mão para que eu seguisse. Agarrei-a e levei-a aos lábios, antes de lhe passar o braço pelo meu pescoço. E, como era muito mais baixa do que ele, servia-lhe ao mesmo tempo de guia e de apoio.